começar mais um episódio dos Os Sócios aqui com Bruno Perini, meu querido marido, que está sempre presente. Não é, amor? Não é por acaso, né? Porque eu sou um dos donos do podcast, né? E também Renata Barreto, que aceitou o nosso convite. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E como eu tô pertinho, acho que eu vou vir bastante aqui almoçar, é o que a gente filar espera. a boia e tudo mais. E conversar, né? Bater um papo. Sim. Nosso tema de hoje é: bilionários não deveriam existir? Ponto de interrogação. Essa é a pergunta, né? Eu achei legal a gente trazer tanto o Bruno quanto a Renata. Os dois falam bastante de política e também de economia, de dinheiro, né? E é um tema que sempre surge, e eles inclusive fizeram uma live recentemente sobre isso. Eu até falei pro Bruno, eu queria começar um pouco antes, né? Acho que dá pra gente começar antes do tema, a Renata se apresentando também. Sim, Rê, se apresente, porque Renata é famosa, mas nem todos conhecem ela. Mas nem tanto, né? Bom, eu sou economista, estou no mercado financeiro e vai fazer 18 anos, em agosto. Começou com 12, então? Obrigada, Bruno. Gosto de você que você é um gentleman. Comecei com 18 anos, né? E eu tenho... Hoje eu sou sócia de empresas de investimento, então a gente lida com investimento no exterior, no Brasil e outras coisas, e faço também os cursos. A gente também, eu e o meu marido, lançamos a Cursology recentemente, que é uma plataforma de cursos, e estamos aí. Vai em várias frentes diferentes, né, Rê? Também no Instagram, que ela é bem forte, faz conteúdo lá sempre sobre política, sobre economia. Isso. Um pouco de tudo. Isso aí. E um pouco de limpeza também, que ela adora. Não, isso fanática tem bastante. Pela limpeza. Também. Toque de limpeza é sempre... A gente estava falando de fraquezas, né? A minha fraqueza é isso aí. Tem o toque. Eu acho que eu tive toque também, quando era criança. Por quê, Porque eu tinha lá que alinhar, eu tinha umas miniaturas de moto, eu tinha que alinhar todas de uma certa maneira. E passou? E passou isso? Passou, felizmente. Depois que eu comecei a fumar, vários problemas da minha vida se resolveram. Entendeu? Não sabia nem fumar, inclusive. Vamos começar então o nosso tema. E aí eu até tava falando que eu vi uma live que os dois fizeram no Instagram, onde eles falavam exatamente sobre isso, afinal, bilionários não deveriam existir. E eu falei, eu gostaria de começar um pouquinho antes, né? Porque no Brasil a gente tem essa crença de que ser rico é ruim. Estar rico é porque esse momento, né? Esse status significa que você ou é uma pessoa ruim, ou você passou a perna em alguém, você fez alguma coisa de ruim para chegar ali e para ganhar dinheiro. Então, acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre isso. Bom, eu vou deixar a palavra primeiro com a Renata. Vai, Rê. Porque aqui são os convidados que mais falam, viu, Renata? Mas então a gente faz um bate-bola bacana. Eu tava vendo a nossa live já faz até que um tempinho, né? A gente passa rápido o tempo. Mas acho que começar com esse ponto é bem importante, Malu, porque acho que a crença limitante de que você ganhar dinheiro é feio ou é errado também acaba deixando as pessoas com dois problemas. Um, de olhar para o que as outras pessoas conquistaram, e se for uma conquista muito grande, como é o caso de 1 bilhão, pode ser de reais ou de dólares, mas vamos falar de bilhão de dólares, né? Porque internacionalmente falando é que importa. As pessoas acham que isso é muito feio, é muito errado e que só vão chegar lá porque tiraram de alguém, né? Então, o primeiro ponto é ver que economia não é jogo de soma zero. Eu e o Bruno, a gente fala disso o tempo inteiro, mas precisa ser repetido, óbvio, toda hora, porque na escola, e eu recebo muitos materiais de mães e tudo, isso já acontece. Eu mesma. Eu já vi livro didático, e isso tá na internet, inclusive, você via lá, capitalismo, eram os funcionários tristes trabalhando, e do lado socialismo, né? O povo é dono de tudo, todo mundo lendo revista enquanto as máquinas trabalhavam, dando uma impressão de que, olha só, né, o socialismo vai ser a solução para a vida das pessoas. E isso a gente tá falando de agora, pô. Não é uma revista lá de quando começou a Revolução Socialista em 17, não. É um negócio muito atual. E a gente vê até como entre os jovens, né, tem esse apelo do progressismo, né? Tá muito em moda, tá muito em voga hoje em dia, né? A própria igreja, né, muitas vezes pregou isso. Também, se a gente for pegar a origem histórica, a gente vai ver várias coisas que corroboram com essa visão. Você pega aqui no Brasil, a gente tem uma visão de que ser rico é errado, porque, por exemplo, a gente é um país muito cristão. E durante boa parte da história, a igreja era contra a prática de usura. Tanto que você tinha até os judeus, né, dominando essa atividade, porque os judeus podiam emprestar dinheiro para outras pessoas que não eram judias. Entre os judeus também não podia. Já o cristão não, aquilo era pecado. Tem até um livro que eu gosto muito de Shakespeare, né? Na verdade é uma peça, que é O Mercador de Veneza. E dando um spoiler aqui para quem não conhece, né?
Se quiser, pula essa parte do podcast. Mas é muito interessante ver o final do Mercador de Veneza, porque tem um personagem que é o Shylock, que era um camarada que emprestava dinheiro a juros, e ele foi fazer um empréstimo para um mercador cristão, chamado Antônio, que era um cara que humilhou ele em outros episódios. E ele falou, cara, eu vou te emprestar, mas eu não vou cobrar juros não, já que não pode cobrar juros, é feio, né? Vou te emprestar sem juros, mas se você não me pagar, eu vou querer 1 libra de carne do seu corpo. 1 libra são mais ou menos 450 gramas de carne, né? Ou seja, é matar o cara. E eu quero dar carne próxima ao coração, pra não ter dúvida. E Antônio não conseguiu pagar Shylock. Não vou falar como para que vocês vejam a peça, leiam o livro, vejam o filme, interpretado pelo Al Pacino, o personagem do Shylock, é muito bom. E no final, deram um jeito, através da mudança da jurisdição, né, das leis, de que o Shylock não só estivesse errado por fazer isso, e Antônio escapasse, né, sem ter que pagar a dívida dele, como ele conspirou ainda contra a vida de um cidadão de Veneza, ele ainda perdeu metade da fortuna dele pro Estado, a outra metade foi pro Antônio, e ele foi obrigado a renunciar à própria religião. Não. Esse foi o final do cara que emprestou dinheiro, né? Uhum. Então isso contribui. Se você for ver na história também, a gente sempre teve muito mais pessoas com menos e algumas poucas pessoas com mais. Então é muito fácil, se a gente for olhar dessa maneira, as pessoas sempre acharem uma minoria que está explorando o mundo, né? E aí no caso dos judeus, que era uma minoria que tinha acesso aos recursos financeiros, porque afinal eles foram excluídos de outras atividades, acabaram se especializando nisso, ninguém mais prestava dinheiro. E você tem até uma origem até dessa crença antissemita, né? Que a gente viu durante boa parte isso, Bruno, da história. No curso de Capitalismo e Socialismo eu falo disso rapidamente, mas eu falo um pouco sobre isso, que as similaridades dos regimes autoritários residem em várias coisas, mas uma delas é essa culpabilização dos mais ricos, né? Então, quando aconteceu, o nazismo foi invadindo a Alemanha, não foi do dia para a noite, fizeram uma culpabilização dos judeus pelo fracasso da Primeira Guerra Mundial, e que eles eram donos das lojas e das mercearias. Dos bancos e tudo, e isso acabou ajudando a criar esse ressentimento contra eles. Então, obviamente que tem outros fatores, mas ele sempre está presente, esse ressentimento contra o sucesso. Então, assim, por mais que a gente possa entender que num país como o Brasil, que é um país pobre, o grande problema é quem são os inimigos. São as pessoas que enriqueceram apesar do Estado, de todas as burocracias e regulações e dificuldades e legislação trabalhista complexa e impostos, ou é o Estado que fica com a maior parte. Até essa semana vou fazer uma sequência sobre a CLT, que a gente também já falou várias vezes a respeito. Mas agora eu sou CLT, né? Então mudei um pouco de... Agora eu não vou ter que te excluir, vou ter que pôr um X na sua cara na live que a gente fez sobre Todo isso. Todo poder aos proletários. E eu vou fazer sobre isso justamente porque é um dos motivos que atrasam o Brasil e que fazem com que a produtividade do brasileiro seja menor. Então, se desvia o foco do real problema, que é o Estado extremamente inchado e que não permite justamente as pessoas ascenderem. E aí, quando você tem bilionários de tecnologia, nos Estados Unidos principalmente, crescendo a esses níveis que estão crescendo, as pessoas ficam com ressentimento porque a gente está no meio de uma pandemia, muita gente perdeu o emprego e etc. Mas aí você vê, por que essas pessoas cresceram? Porque eles têm bons produtos que são úteis para as pessoas, e as pessoas que perderam o emprego, empresas, etc., foram impedidas de trabalhar por quem? Eu dou um bombom para quem acertar essa resposta. Quem tem poder de fechar todo o comércio com uma Estado, canetada, obviamente. né? É o Jeff Bezos? É o Mark Zuckerberg? Eu creio que não, né? É engraçado, né? Vocês estão falando isso, e eu era uma pessoa cheia de crenças limitantes quanto ao dinheiro, porque vim de família pobre, vim de família exatamente cristã. Acho que todo mundo ali, eles também, não é que eles fizeram isso comigo, porque, ai, meu Deus do céu, alguém passou a perna neles. Não, é porque vieram desde sempre, né, geração em geração, pensando dessa forma. Você vê até em novela da Globo, quem que é sempre o vilão, pô? É um empresário rico, malvadão. Exatamente. E aí, eu demorei muito tempo para entender que, na verdade, quem estava criando, né, os empregos e gerando riqueza eram pessoas boas, né? E elas estavam ali fazendo isso de forma... até o fato do Bruno ter largado o exército, quando ele largou o exército, foi difícil para mim, porque a gente tinha uma segurança financeira. E foi mais difícil para mim do que para ele. E aí, a gente vê que... Mas a mentalidade do Bruno sempre foi diferente. De empreender, sentido, sim. Né? De empreender, nem sempre, de riqueza. Né? Porque às vezes o pessoal fala assim, agora você é liberal porque não é mais militar. E eu sempre respondo, você acha que eu nasci liberal, sabendo né? Quando tudo. o bebê lá tava lá, imposto é roubo, né? Nasci gritando isso. Minha primeira palavra foi essa. Lógico que não, né?
Eu tinha uma visão, Foi uma evolução eu tinha que uma visão aconteceu. de mundo que era muito pautada na visão que o Exército me passou, porque eu fiz colégio militar, depois com 17 eu fui para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é um concurso, né? Passei nesse concurso, depois fiz Academia Militar e fiquei ao todo 11 anos no Exército. E a minha cabeça era cabeça de militar. Sim. E eu sempre falo, né? Você pega o governo militar aqui no Brasil. O governo militar ele aconteceu para impedir, por exemplo, que é uma das versões, né? Para impedir a tomada do poder pelos socialistas aqui. Um golpe que ia acontecer, tanto que os militares chamam de contra-golpe de 64. E aí você pensa, tudo bem, foi para impedir os socialistas, mas olha como é que foi o governo militar. Ele era um governo que, no âmbito econômico, ele criou um monte de estatal, ele fez um monte de intervenção no domínio econômico. Exatamente. Então eu até brinco que é quase um socialismo de direita, né? Total. Porque você briga nas pautas sociais, né? É mais conservador nessas pautas, é contra a liberação de droga, etc. Mas na parte econômica se comportou como um regime mais alinhado com um planejamento central, né? Com muita intervenção. E eu tinha mais essa cabeça. Quando que essa cabeça ela começou a mudar? Quando a gente começou a empreender. Quando a gente começou a investir, aí minha cabeça já foi mudando, eu vi, caramba, o Estado faz muita cagada, né? Atrapalha as empresas. E principalmente no governo Dilma. Eu brinco, até mandei uma vez. Ninguém conseguiu passar. Exato. Quanto o governo Dilma. Eu já mandei isso já pro Mises, né? Tem que dar um troféu pra Dilma, reconhecer, né? Troféu Mises de liberdade pra Dilma Rousseff. Pô, porque eu virei um cara liberal de fato, a ponto de falar, não, sou liberal. Foi no governo Dilma. E nessa época eu tava estudando mais também sobre a escola austríaca. E aí também foi uma chave que virou na minha cabeça, né? Pra mim foi empreendendo, né? Que eu via o tanto de dificuldade, o tanto de imposto que a gente pagava pra tentar solucionar problemas. Eu acho que foi aqui que eu consegui tirar um pouco da minha crença limitante que eu tinha quanto ao dinheiro, porque eu entendi que eu estava ganhando dinheiro porque eu ajudava pessoas e elas faziam questão de me pagar esse dinheiro. Então eu acho que é legal dizer isso. E eu tava gerando valor para aquela pessoa de alguma forma. Eu acho que esse ponto é muito bom. Essa palavra geração, essa frase, né, essa expressão, geração de valor, é algo que às vezes fica muito abstrato na cabeça das pessoas, né? Então a pessoa fala assim, mas se por exemplo, vou comprar o curso do Bruno para aprender a investir. Eu tô pagando para ele, eu tô ficando mais pobre porque eu tirei do meu dinheiro e estou pagando pro Bruno. Então, naturalmente, as pessoas acham que a riqueza é um bolo e único, sempre, e que ele só troca de mãos. Eu já vi muitos memes, inclusive na internet, do pessoal que fala mal dos bilionários e tá aqui no Instagram, sabe? Usando a rede dos bilionários? Tem gente que faz isso? Tem, Jura? você acredita? E eles falando fazendo um meme mesmo com um bolo, literalmente falando, os capitalistas são esses, o que tiram a maior parte do bolo. Só que daí que eu sempre falo, eu trabalho no mercado financeiro desde os 18 anos, então pra mim essa coisa do Estado, da geração de valor, sempre foi uma coisa muito lógica, porque era algo que eu precisava no trabalho, o trabalho que eu fazia dependia disso. Então eu me tornei liberal, digamos, per se, depois que eu li O Caminho da Servidão. Mas pra mim isso já era uma coisa lógica, foi uma coisa bem natural. Mas aí você começa a perceber que as pessoas acham que você vai tirar de outra pessoa para ficar rico. Então, pessoas que construíram patrimônios muito grandes... Você pega o Jeff Bezos, acho que é um bom exemplo, porque está sempre em voga, né? Muito atual, né? Ele acabou de largar a direção da Amazon. Exato, e até por causa disso que a gente comentou disso essa semana também, um pessoalzinho falando para não ser cheerleader de bilionário, como se fosse um jogo de futebol, e não é jogo de futebol, né? A gente torce pela geração de riqueza porque isso faz diferença para as pessoas, isso gera recurso para as pessoas. Na live que nós fizemos, eu até citei esse estudo, um estudo de Yale, antes da invenção dos tablets e dos smartphones, essas empresas de tecnologia já geravam 40 vezes mais valor do que os seus donos embolsavam. E o que quer dizer gerar valor? É facilitar a vida. Então, se você pega um cara que era, sei lá, um rei no século XVI, um cara de classe média no Brasil, que é um país pobre, tem uma vida muito melhor do que um rei no século XVI. E nem precisa voltar tanto assim. A gente pode 17, 18. Não, você pega, por exemplo, até a história do John Rockefeller, né? Rockefeller, ele, segundo um ranking da revista Forbes, ele é o homem mais rico que já existiu na história. E aí eu chamo a atenção para alguns pontos iniciais, porque dentro desse ranking, tava lá o Rockefeller, tava o Carnegie, tava o Vanderbilt, que eram americanos que viveram mais ou menos no mesmo período. Final ali do século XIX, início do século XX. Foi um período muito propício para grandes inovações, e principalmente em países livres, como era o caso dos Estados Unidos, né? Porque em outros países, o Rockefeller quer inventar o querosene.
né? Aqui no Brasil, vamos falar, mas esse negócio de querosene vai mexer com o mercado de óleo de gordura de baleia, né? Vamos fazer alguma coisa para proteger o povo contra o querosene que pega fogo. Então vamos proteger. E aí ia surgir aquela inovação. E esse é um ponto interessante já. Então foi um momento muito propício, um país muito propício. Mas a grande questão do Rockefeller é que, apesar de ser o homem mais rico de toda a história, segundo o ranking, ele viveu boa parte da vida sem energia elétrica. E não foi porque não existia energia elétrica. Mas porque ele... Na verdade, a energia elétrica já existia desde sempre, né? Mas, digo assim, para fornecer realmente iluminação para as casas. Porque o Thomas Edison já havia inventado a lâmpada, já tinha circulação de energia. Mas não é assim, né? O cara inventa o negócio e daí, de repente, todo mundo tem a distribuição disso fácil, Exato, né? mas o Rockefeller... Sim, pra... precisa empreender, colocar fiação. Mas o Rockefeller, ele poderia ter sido um dos primeiros a ter a casa abastecida com isso. Por que ele não foi? Riquíssimo. Ele era riquíssimo. Por que não foi? Porque ele era concorrente do Edison. Ele fornecia querosene para iluminação pública. Então, ao invés de adotar essa inovação, ele combateu. Ele pagava o pessoal matar elefante eletrocutado. Para mostrar, olha como é que é perigoso a energia elétrica. Bruno, então, ele viveu sem energia boa parte da vida. É um ponto sensacional de quando as pessoas perguntam pra gente sobre por que os bilionários apoiam diversas plataformas de políticas públicas que são contrárias ao ambiente de negócios. Você já respondeu aí. O cara não quer mais concorrência, então fica muito claro. Eu até brinquei antes da gente começar a gravar, O Bruno né? agora é CLT. Eu tava falando com a Renata que eu cheguei numa fase hoje que já compensa ser socialista, entendeu? Porque, sabe, a liberdade de mercado é muito boa quando você quer crescer. Aí depois de um tempo que eu olho assim, hoje eu já sou um dos maiores educadores financeiros, virei sócio do cara que é o maior aqui do Brasil. Então eu chego ali pro Thiago, vamos lá no governo, tem uns militares que eu conheço lá, né? Vamos falar com os caras, vamos criar aí a ordem dos educadores financeiros do Brasil e aí é pra matar a concorrência. Quem quiser competir com a gente... Você põe um monte de regulação, de burocracia para as pessoas entrarem. Faça uma prova, tem que pagar pra mim, senão você não tá autorizado a fornecer aquele serviço. Isso tudo é pra defender o mais pobre, lógico. Não, e eu falo isso, que é pra defender o povo. O que é ainda melhor, né? Então tem isso, o Rockefeller foi isso. Ele tentou, de todas as formas, combater aquela inovação, só que não deu certo. E no final, ele acabou tendo energia elétrica na própria casa. Mas entenda que o homem mais rico que já existiu, ele viveu sem energia boa parte da vida. E hoje, como você falou, no Brasil, uma pessoa que vive, né, numa área urbana, mesmo sendo pobre, costuma ter energia elétrica.